Salve, salve pessoal, estamos aqui novamente no VTV Cast, esse programa que tem o intuito de trazer para você os melhores conteúdos de vendas para você vender melhor seu produto, seu serviço, sua imagem e que possa ser uma pessoa mais feliz e ganhar muito dinheiro, ter sucesso na vida. Estamos aqui hoje com uma convidada que sem dúvida nenhuma vai trazer para você insights importantíssimos. Essa mulher que eu tive o prazer, a honra de trabalhar durante a minha jornada na RD Station. Estou aqui com Marta Jove. Aê, pessoal, uma salva de palmas. Marta, quem é você e o que você vende? Bom, Diego, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Eu sou Marta Jove. Hoje eu sou dona de uma agência digital focada no mercado contábil. Comecei com vendas com 8 anos na barraquinha do meu pai, lá na Praça da Sé, em São Paulo. E estou há 18 anos com a empresa, o Grupo DPG, que é uma agência digital, que o Alex é o fundador, meu sócio. Eu sou a cofundadora. Então, hoje a gente vende transformação digital para o mercado contábil. A gente ajuda o contador a captar clientes, transformar o seu escritório mais rentável, ajuda ele em toda a estratégia digital dele hoje, né? Mas, isso há 18 anos, mas lá atrás a gente também vendia para contador, vendia boletim. Só que minha trajetória com vendas aí já tem um longo tempo. Como eu disse, desde os 8 anos de idade, que eu me apaixonei por vendas e de lá para cá... Nunca mais. Inclusive, falava muito, nossa, Diego, acho que eu vou parar, não aguento mais. Mas o bicho da venda picou essa mulher, sem dúvida, vocês ficam 5 minutos com ela, ela vende até a alma para você, a alma de vocês. Então eu falei, Marta, vai contar pro povo como é que você faz isso, porque assim, realmente é impressionante. E olhando para a trajetória e para o contato que a gente teve, Marta, na época que eu era gerente lá na RD, Marta foi, só para trazer um pouco de contexto para as pessoas, o nosso objetivo como gerente de canais na RD Station era a gente fazia a gestão de agências parceiras da RD e com o intuito de ajudar as agências a distribuírem RD para os seus clientes. A Marta foi a agência recordista de todos os tempos que mais vendeu contas na RD num único mês. Então, inclusive, existiam os tiers de parceria lá, onde o parceiro começava no nível 1 até o nível 6 e ela saiu do 1 para o 6 em 2 meses. Então, foi um case de sucesso muito bom. Aí a gente comentou aqui nos bastidores também, né? Putz, a Marta conseguiu vender 15 contas no mês. E aí falaram, 15? Se fosse 15, estava bom. Ou seja, Marta, qual foi o maior número de contas que você vendeu no mês? Olha, a gente falando de RD, acho que chegou uns 30 de RD. Mas, quando a gente fala de vendas em geral, eu vou dizer aí para você que eu tenho um histórico aí de mais de 2.000 vendas na carteira. Se for contar o tempo inteiro de vendas, né? Hoje, de clientes que a gente tem a recorrência, claro que tem um time, mas contando a Marta, desde que a gente conhece como vendedora, aí pode dizer que eu já fechei mais de 8.000 vendas. Meu Deus. Você vende... enfim, você disse que vende só para contador. Então, você deve vender todos os meses. Todos os meses vem novos clientes contadores para você. Qual que é a média, digamos assim? Quantos clientes novos você traz ou tenta trazer por mês? Assim? 50 clientes. 50 clientes, a média. Isso hoje, o meu time faz isso hoje, né? Óbvio que com as contas mais VIPs eu acabo atendendo. Então, eu tenho um time de vendas, inclusive estou até com o meu coordenador de vendas aqui na plateia. Tem uma plateia ali, pessoal. E só que quando é os clientes mais VIPs, eu atendo. E hoje também, Diego, o que aconteceu? No mercado contábil, o contador não tem departamento comercial. Então, é uma deficiência que tem ainda muito grande. E no decorrer do tempo de agência, a gente viu que precisava ajudar o contador a montar esse departamento comercial. Então, eu peguei os meus clientes mais VIPs e comecei a montar esse departamento comercial. E foi dando muito certo isso. E aí, eu lancei também um curso para contadores de como montar o departamento comercial de A a Z mesmo, processo comercial, prospecção, abordagem, enfim. Isso foi um curso online? É um curso online, tem uma mentoria também, é totalmente gravado. E aí está sendo bem legal, porque a minha primeira turma, eu resisti muito, porque como eu sou uma pessoa muito executora, eu resisti muito, foi muitos pessoa, não, Marta, precisa lançar um curso, porque a minha consultoria individual, querendo ou não, ela tem um valor elevado, né? E nem todo mundo podia ter acesso. Eu disse, Marta, precisa de um curso. Eu resisti, mas acabei lançando esse ano. Tem 2 meses aí que eu tô com a turma. 50 alunos, minha primeira turma, para testar mesmo. E está muito legal, porque todo o pessoal, dos 50 alunos que, de fato,
tá fazendo curso, tá participando das mentorias, todos já estão com resultado. E esse pessoal, tipo assim, não tinha nada de comercial no escritório, não tinha nada, assim, estava totalmente perdido, não sabia para onde ir. E todos os dias eu recebo aqui no WhatsApp, Marta, já consegui isso, já consegui aquilo, assisti essa aula, já fiz isso aqui, já estou dando esse resultado. E está sendo bem legal mesmo, porque vendas é movimento, né, Diego? Vendas é você implementar um processo e fazer até dar certo. As pessoas acham que vender, eu vou esperar, ou esperar a pessoa chegar até mim, mas não é bem assim que funciona, né? O vendedor tem que ter sangue no olho e gostar de lidar com gente, gostar desse bichinho aí que pica a gente, né? Falar assim, nossa, é isso, amo fazer isso, amo trazer solução de problemas que o cliente tem, independente se é na área contábil, por exemplo, que é o meu nicho, mas em qualquer área. Se você for um resolvedor de problemas, você sempre vai gostar de vender. Entende? Às vezes eu fico até brava quando as pessoas falam, pode até ser vendedor. Meu, vendedor é a melhor, na minha visão, é a melhor profissão que existe, porque a gente sempre está solucionando os problemas. Como dizem, né? As pessoas amam comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. Então, como que a gente faz? A gente primeiro descobre os problemas dela e traz a solução. Não o pessoal fala, né? Empurra terapia. Não, não é isso. É você, de fato, quando você é vendedor, você traz uma solução, você consegue convencer aquela pessoa. Boa. O que te leva a querer vender para contadores? Tudo bem que quando a gente fala do ponto de vista de nicho, faz todo sentido, porque você consegue replicar a estratégia de um para o outro, mas onde você observa esse gap e o que te faz querer olhar para contador, por exemplo, e não para pet shop, digamos assim? Bom, vamos lá. Como a minha trajetória em vendas começou numa empresa que vendia boletim informativo para contadores. Então, eu era vendedora no telemarketing ativo, onde eu ligava para os contadores. O contador ele precisa que a legislação seja traduzida para ele. Então, o governo lança as legislações e o contador precisa ser traduzido. Então, eu vendia para o contador esse boletim informativo. E aí, eu fui seguindo nisso, né, vendendo isso para ele, até que a gente viu uma oportunidade, junto com o meu sócio, de vender site para contador. A nossa jornada começou vendendo site, a tecnologia começou a aparecer, sites e tal. A gente viu essa oportunidade e começou a vender site. Quando foi mais ou menos em 2010, até que a empresa que a gente representava, porque a gente tinha uma representação, essa empresa resolveu fechar, em 2008, 2009, aí foi que o meu sócio falou assim, olha, acho interessante a gente olhar aí para o marketing digital, tá começando a pegar e tal. E aí ele começou a estudar muito sobre isso, foi que a gente fez a virada de não só vender site para o contador. E não tinha ninguém na época, nenhuma agência que fazia aquilo para o contador. Então a gente começou, aí foi uma coisa automática. Então foi para o contador. E quando a gente está ali nesse meio, que a gente se tornou referência nesse mercado, nós somos a pioneira, não tinha nenhuma. Hoje existem outras agências focadas no mercado contábil, mas hoje todo mundo conhece a gente como referência, porque a gente que começou a desbravar esse mercado, né? Então, aí ficou, e até hoje a gente está aí, porque é um mercado, querendo ou não, hoje são 100 mil escritórios contábeis pelo Brasil. Ainda a gente tem uma pequena porcentagem, 2 mil clientes. Você cuida de 2 mil clientes? Sim, claro. Era ser muito mais, mas tem a questão do churn, enfim, tem várias coisas. Então, e ainda tem muita coisa para explorar. Se a gente pegar, por exemplo, se eu pegar aí de 100 mil, se eu pego 10% desse mercado, 10 mil, eu não tenho ainda eu tenho o quê? 2% desse mercado. Então, tem muita coisa para ser explorado. E de nicho, o bom do nicho é que você consegue ter uma comunicação certeira para aquele nicho, né? E é isso que a gente ensina aos nossos clientes. Porque quem fala para todo mundo, não fala para ninguém. Então, tem sucesso, a gente vê os nossos clientes que a gente ensina a fazer isso no marketing, a gente vê que tem sucesso quem direciona o conteúdo para um público específico. Não adianta a gente querer falar para todo mundo, porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Ou seja, o próprio contador, às vezes, eu não sei se você tem algum case desse tipo, porque todo mundo precisa de um contador. E acho que a maioria dos contadores cuidam de todo mundo, de vários tipos de cliente. É recomendável a segmentação, ou seja, contador só do segmento de, sei lá, fábrica de sapatos, contadores só de embalagens? Você enxerga essa tendência?
Sim, a gente ensina isso, tá? De fato, o contador, ele acabou, como ele não investia em marketing por causa da profissão, é uma profissão regulamentada, então tinha muito essa crença de que não posso fazer marketing, não posso ter vendas. Então, a contabilidade ela foi crescendo porque, como você disse, todo mundo precisa de um contador. Então, aí indico o Diego indica o amigo dele e tal, e a contabilidade foi crescendo, cada um foi crescendo com as indicações. E aí acabou tendo ele acaba tendo uma carteira muito não específica, né? Diversificada. E a partir disso, quando a tecnologia, quando essa questão da internet fez um boom, que as contabilidades online foram lançadas, porque tem as contabilidades online, eles viram, aconteceu o quê? A água batendo no bumbum, e você, eu estou perdendo vários clientes porque está indo para a contabilidade online por preço. Então, e a contabilidade online já veio com esse conceito de estar muito focado como que se diz? No nicho. A contabilidade online, elas nicharam muito bem o tipo de público que elas queriam. E aí os contadores se viram assim, sem sair. Assim, a gente precisa também nichar. Hoje, existem escritórios totalmente nichados. Tem escritório que está saindo dessa pulverização para fazer nicho também. Está começando a limpar os clientes que não têm interesse para eles. E a gente vê que é muito mais lucrativo os escritórios quando eles têm nicho. Por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem um cliente que atende só supermercado. E a equipe é preparada para isso. Então, quando a gente atende, de fato, nicho, a gente está muito mais preparado porque a gente conhece muito bem aquele nicho. E é isso que os contadores estão fazendo e tem tido um resultado super bacana. Então, do mesmo jeito que a gente prega isso, a gente segue isso, a gente tem visto que o contador tem esse resultado também. Porque ele começa a direcionar toda a comunicação de marketing dele para um segmento específico. Animal. Hoje, assim, trazendo agora até uma revelação para você, eu acho que eu já até tive a oportunidade de falar isso para você pessoalmente, mas diante de todos os parceiros que eu tive, de toda a metodologia, esse ponto é importante também, né? Dentro de um processo de vendas, a gente prega muito metodologia, método e tal. Números, data-driven, todos aqueles termos voltados para informações que vão otimizar o cara a vender. E eu fomentava isso diante da minha gestão de parceiros, aplico isso em consultorias, em treinamentos e tal. A Marta era uma das poucas que não aplicava quase nada do que eu trazia. E a que mais vendia. E aí eu sempre fiquei com esse questionamento. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar para ela, até porque meu receio era, assim, eu prefiro puxar um louco do que empurrar um morto, né? Então eu falei, cara, nem um nem outro, vou ficar quieto e vou deixar a mulher vender. E arrebentava de vender. Mas a minha pergunta existe método? Porque eu, com certa proximidade, não tanto, não via, mas o resultado vinha e vem até hoje. Qual é o método Marta Jove de vender? Bom, é você ser carismático, é você entender do outro. Existe, vendas é método, vendas é processo. Óbvio que sem você ter um método, você acaba enfiando o pé pelas mãos. Então, às vezes, você vende para quem você não deveria vender, o churn é alto, porque você quer vender na emoção. E vender na emoção, claro que as pessoas compram por emoção, mas você tem que ser racional naquilo que você está vendendo. Então, assim, o que eu percebo muito o que me faz vender. Eu nunca falo com o cliente sobre o produto. Eu sempre estou ali falando com o cliente sobre o negócio dele, sobre o que ele precisa. Na verdade, eu entro mais numa venda consultiva. E, no fim, ele vê essa expertise em mim e fala assim, se ela está me ajudando desse jeito, então ela vai me ajudar nisso que eu preciso. E uma coisa que eu percebo muito é você passar emoção naquilo que você está, se acreditar muito no seu produto. Então, assim, se você é um vendedor, você quer vender de fato, você tem que amar aquilo e você passar emoção. Quando você passa essa emoção, esse brilho no olho, eu até brinco, né? Se você falar groselha para o cliente, ele vai acreditar. Ele pode estar falando a pior besteira do mundo, mas você tem essa vontade, essa garra, e você acredita muito naquilo, o cliente vai comprar de você. Então, eu falo assim, um jeito Marta de ser é você passar emoção naquilo que você está falando, passar verdade naquilo que você está falando. Óbvio que existe todo um processinho
que eu falo de vendas, mas na frente do cliente é você conseguir passar essa verdade, essa sua verdade para ele. E óbvio que você tem que, de fato, entregar aquilo que você está vendendo, né? E nunca vender uma mentira. Eu errei muito, porque nem porque eu vendia mentira. Às vezes, no calor da emoção, eu aumentava muito a expectativa do cliente, e aí o cliente fica com aquela expectativa enorme. Mas a gente vai aprendendo no meio do caminho, né? Então, hoje eu consigo vender na mesma emoção e da maneira correta e colocando para dentro o cliente que, de fato, faz sentido para a minha empresa e sentido para mim. E uma coisa que eu sempre falo, daqui para frente, Diego, as pessoas só vão vender se houver verdade. Não adianta, hoje, cada dia que passa, as pessoas estão comprando mais uma tribo, comprando mais você. Não adianta a gente achar que as pessoas vão comprar um produto. Porque hoje tem um monte de empresas concorrentes e vende produtos. Agora ela vai comprar de quem? Ela não vai comprar do CNPJ, ela vai comprar da pessoa. Então, CPF vende para CPF, CNPJ você só vai faturar. Se o vendedor que está representando aquela empresa não tiver essa verdade, essa emoção, pode ter certeza que ele mata uma venda. E várias vezes, treinando vendedores, assistindo vídeo de vendas, a gente via que quando o vendedor começava a entrar na razão, não tinha esse impacto, esse carisma para fazer essa venda, ele acaba perdendo a venda, porque o outro carinha, de repente, da esquina lá, fez um trabalho muito melhor emocional com aquele cliente do que tudo, né? Como dizem, não é o melhor que vence. É o que aparece mais, é o que fala mais, é o que tem uma linguagem corporal melhor. Eu também, essa parte de eu gesticular muito com o braço, com o corpo, isso também pesa bastante. Transmitir essa emoção. Então, é você transmitir a emoção e, no fundo mesmo, você querer ajudar o cliente de alguma forma. E eu sempre tive isso. Mesmo, às vezes, me atrapalhando um pouco, eu sempre tive a vontade de ajudar o cliente, ver o sucesso do cliente. Que aquilo que o prazer da venda não é nem pela grana. A grana é consequência. Falar assim, putz, eu fiz uma venda aonde eu estou ajudando, de fato, o cara. Olha só, que se ele fizer isso, sabe? Então, tanto é que eu não me importo as pessoas me perguntarem e tal. Outras pessoas falam, nossa, mas dá muita consultoria de graça. Mas vender é isso. Vender, a pessoa tem que ficar grata. Então, assim, uma hora, é a mesma coisa. Se o dia que começa a me ajudar, eu vou ficar grata. Assim, pô, não tem como mais ficar explorando esse rapaz. Eu preciso contratar ele e ele me ajudar. E isso acontece muito comigo. Os clientes começam a perguntar. Chega uma hora que o próprio cliente se toca e fala assim, esses dias mesmo, um cliente começou ele não tinha comprado meu curso de venda, do carrinho já estava fechado. Fiz uma reunião com ele e falou assim, Marta, eu vou ter que comprar teu curso. Abre aí o carrinho para mim, porque tu que está fazendo aqui e tal, eu tô até envergonhado. Manda o link aí que eu vou comprar o seu curso. Entende? Eu estava ali conversando com ele, fazendo uma reunião, explicando passo a passo, indo para a execução mesmo. E vendas não é ficar só no campo das ideias, né? É uma relação. É que nem prospecção. Eu falo para você que eu amo vender, mas se eu fosse escolher um lugar para ficar, ia ser pré-vendedora, pré-vendas, prospecção. Porque eu acho que é o trabalho mais interessante que você conseguir abrir um caminho e colocar o cara numa mesa de reunião. Para ter esse primeiro processo de convencer o cara que aquele produto é bom para ele, que aquele produto vai ajudar ele, para mim, assim, é fantástico. Hoje você é a maior agência que atua dentro do segmento de contabilidade? Em número de clientes, sim, tá? O pessoal fala até que é a maior, melhor, só que assim, eu não gosto de ficar olhando para isso, porque às vezes a gente fica meio soberbo, arrogante em relação a isso, mas o mercado fala que nós somos a maior. E por número de clientes e a gente conhece nossos concorrentes, então é um exercício que eu sempre faço, ver quem são os meus concorrentes. Então, olhando para os meus concorrentes, a gente hoje está como a maior do mercado, e porque a gente foi a pioneira, né? Então, assim, e eu sempre, nessa questão do marketing, Diego, eu sempre fui muito 360. Para mim, não foi só o digital. Como eu vim do Ativão, então a gente sempre participou de feira, digital, conteúdo, blog, redes sociais, parcerias, ativo. Até hoje nós temos o time de vendas que faz um outbound, né? Vendas é isso. Marketing e vendas tem que andar lado a lado, porque um vai ajudar o outro. Mas, para mim, o olhar de vendas é isso que eu falo para o contador. E para qualquer empreendedor. Às vezes a pessoa fala assim, vou entrar no digital. Pô, gente, não é só isso. O digital vai ajudar a impulsionar o teu negócio. Mas vendas é você ir lá mesmo, arrancar matinho, fazer, sabe, as coisas acontecerem. Isso que é o legal. Pegar um cliente frio que nunca te viu e conseguir plantar uma sementinha nele e fazer com que ele olhe para você e fale assim, putz, olha que bacana, essa empresa consegue me ajudar. Óbvio que o digital, ele impulsiona isso, ele ajuda muito, e é um trabalho que a nossa agência faz.
Só que ser vendedor é trabalhar com inteligência. Não adianta também ser... Até falar assim, essas empresas aí, essas grandes telefonias, os caras têm tanto dinheiro para investir em consultoria e você fica recebendo ligação de telemarketing. Oi, tudo bem? Você tem problema? Eu assim, será que esses caras não aprenderam ainda que não funciona mais desse jeito? Por que eles investem tanto dinheiro com telemarketing que faz uma prospecção totalmente ridícula? Que é ridícula, os caras, coitados, eles ficam até... Eu sempre atendo porque eu sei o quanto é complicado você levar um telefone na cara e tal. Eu atendo, mas assim, gente, é sempre o mesmo script. E vendas não é sobre script. Vendas é sobre um caminho. O que você faria se fosse a telefonia? A empresa de telefonia, Nossa, eu ia revolucionar, eu ia fazer um trabalho totalmente diferente com o telemarketing, fazer um trabalho mesmo assim de abordagem, mas de abordagem inteligente, sabe? Entender de fato o que o consumidor quer. Se o cara já tem um produto, o que eu posso agregar para ele? Não ligar para ele falando, olha, isso, aquilo. Eu preciso descobrir de fato qual é a dor daquele consumidor. Então, se eu fosse empresa de telefonia, a primeira coisa, eu fazia um mapeamento de dores mesmo do cliente. E quando eu for ligar para um cliente, não é ligar através de um script. É você ligar, de fato, pensando no outro. Vendas é muito sobre o outro. É sobre ter uma conversa informal. É sobre você falar de maneira simples com o cliente. Que nem, por exemplo, eu acho uma burrice a pessoa ficar colocando termos em inglês. Sabe? Eu falei, pra que fica falando essas... Isso é muito comum, né? A gente, inclusive, nessas startups, assim, que vocês devem virar parceiro, é o tempo todo break-even, break-off, turn off, essas coisas. Então, assim, eu acho isso, sabe, tudo bem, eu respeito, mas eu acho isso uma bobeira, porque às vezes o cliente está ali do outro lado, assim, não estou entendendo bolufas que essa pessoa está falando. E você tem que ter uma linguagem simples, aonde você consiga compreender. Uma vez eu aprendi o seguinte, você quer de fato saber se seu produto ele é um produto que as pessoas compreendem? Pergunta para o seu filho de 8 anos. Fala para ele, o que ele vai olhar para sua cara e vai entender o quê? Então, venda sobre isso. Então, se eu fosse essas empresas, eu ia, de fato, pesquisar o meu consumidor, dar um treinamento para esse time, e vendas é um treinamento constante. Então, você tem que ler, você tem que estar assistindo podcast, você tem que estar fazendo curso o tempo inteiro. Não é porque agora a gente acabou de fazer um curso de novo de reciclagem sobre o modelo NES, né, que é o modelo necessidade, todo esse modelo aí de vendas que a gente aprendeu, consultivo, que é você pesquisar o que o cliente precisa, qual que é a dor dele, depois apresentar a solução ideal para ele. Então, eu sempre estou fazendo reciclagem, sempre estou lendo, pegando um insight aqui, pegando outro insight ali. Então, o vendedor que quer trabalhar com vendas, ele tem que ter, primeira coisa, disposição para estudo. Não adianta, porque você tem que ter repertório. Aprendi isso muito com meu sócio, meu marido também, que, Marta, vendas é repertório. Se você tem repertório, você vai conseguir, de fato, fazer a pessoa se encantar pelo teu produto. Muito bom. Falando com você, a gente vê que você realmente é uma mulher que inspira vendas, né? Tipo, trabalhei com você, agora você falando aqui, mas você tem uma equipe, né? Quantas pessoas tem na sua equipe? De vendas ou na empresa inteira? Na empresa inteira. Hoje a gente está chegando aí quase 100 colaboradores. 100 colaboradores. Uhum. Então, assim, além de vendedora, você tem que ser gestora. Isso. Então, você tem que vender, mas cuidar da gestão da empresa. Da gestão, dos pepinos ali. A gente sabe que não é fácil. Uhum. Como que você consegue, ou que ferramentas você utiliza para difundir essa sua capacidade vendedora ou organizar a empresa de modo que você consiga ter tempo para focar em vendas ainda? Olha só, eu até mais ou menos uns 6 meses, eu ainda era a gerente comercial. Tá? Eu tinha lá meu time comercial, só que eu não estava conseguindo formar um gerente comercial. E aí, não é porque você tem um bom vendedor que esse bom vendedor serve para ser gerente. Então, eu já aprendi lá atrás, não adianta. Às vezes, as empresas se enganam que eu vou colocar um vendedor bom para ser gerente e vai dar tudo certo. Não é assim. Então, eu estava muito focada dentro do comercial mesmo, gerente. O Alex, que é meu sócio, ele cuida de operações. Então, um bom de ter sócio, e não só ele, aí também a gente está com outro sócio, a gente está levantando um time de sócios lá, porque o empreendedor tem que saber dividir. Eu sou uma pessoa ainda um pouquinho controladora, e aí de vendas eu também não conseguia me desvincular um pouco do time, porque eu queria estar muito ali em cima do osso, né? Então, só que eu tenho os meus sócios, então a gente tem as tarefas divididas. De qualquer forma, então eu consegui me concentrar em vendas. Aí eu falei assim, Marta, não tem mais como você, como gestora, ser a gerente comercial. Não tem como você ficar indo para frente do cliente toda hora, atender cliente. Não tem como você, às vezes, que eu vou para a operação mesmo, fazer SDR.
E toda hora, quando às vezes eu tava lá no WhatsApp, é a Marta que tá falando? Eu falei, é a Marta, tal. Até brincar, falei assim, olha, hoje eu tô fazendo meu papel aqui para ver como que tá as coisas. Apesar que eu gosto mesmo de fazer isso. Eu gosto da execução, né? E aí a gente levantou um líder de vendas e tô treinando esse líder de vendas, só que, por exemplo, eu tava conversando ontem com o pessoal. As pessoas têm mania de delegar e largar. E eu fiz muito isso. Só que com vendas na veia, o que eu fiz? Quando eu implementei um CRM na empresa, você sabe que vendedor é terrível com CRM. Sim. E a gente precisa de dados, precisa de número. Então, e quando eu enfio uma coisa na cabeça, então eu todo dia dava um chilique básico com os vendedores. Era um chilique básico, bem básico mesmo, bem doidona. Imagino, bem Marta. Bem Marta. E era assim, que eu via lá que na coluna de no-show, não tava os no-show, tava na coluna de reunião. Aí eu dava um chiliquinho básico e todo dia, 8 horas da manhã, até hoje eles fazem isso, tá? Todo dia, 8 horas da manhã, a gente se reunia das 8 às 9 para falar sobre o CRM, para bater as coisas, para bater reunião, para bater tudo. Até que isso virou um hábito. Aí eles viram que não tinha jeito de colocar tarefa, de fazer. Então, eu fui acompanhando. E agora, uma vez por mês, eu pego reuniões, aí eu sento com o líder de vendas. Vem cá, isso aqui tá errado, você precisa arrumar isso, tá isso aqui. Olha, aí a gente começa a ver os números, quantos no show, quantas propostas, quantos fechamentos. Assisti sua reunião tem isso, ainda eu pego isso. Só que hoje essa tarefa tá mais na mão do líder. Então, eu tô conseguindo me desvencilhar. Só que eu gosto de vendas. Então, tem cliente aquele cliente mais VIP e tal, que quer uma estratégia melhor, eu sento para falar com o cara. Eu sento. Só que hoje os meus vendedores são capazes também. Então, assim, vou falar para 99% eu consigo passar para eles. As pessoas me chamam, Marta, que é uma estratégia, e falam assim, pode conversar. Então, os meus vendedores são capazes de fechar contratos grandes sem precisar muito da minha ajuda. Então, eu consegui me desvencilhar disso. Mas você vai fazer o quê? No começo, você vai errar muito. No começo, você vai perder muito. Não adianta. Quando a gente começa a fazer isso, aí vem feedback para você. Nossa, aquele cara que me atendeu é péssimo. É muito ruim e tal. E aí, a cultura de treinamento. Então, como eu tenho esses outros sócios nas áreas, eu sou muito ligada ao atendimento e vendas, né? Que, para mim, os dois andam na mesma esteira e não tem jeito. E nas outras áreas, o sócio toca. E aí, eu estou tentando agora me desvencilhar um pouco também do atendimento para ficar mesmo na estratégia. Mas como eu amo execução, Diego, sendo bem sincera, eu nem sei se eu quero ficar na estratégia. Eu gosto que me deem as coisas, que lá no estrategista na empresa é o Alex. Eu gosto que ele pense, que ele tenha as ideias, passe, eu ponho para rodar isso daí. Para mim, esse é o meu perfil mesmo, entendeu? Mas, assim, é fácil? Claro que não é. Mas, assim, uma coisa eu digo, se a empresa hoje está de pé, é por causa de vendas. Porque a gente sempre teve qualquer empresa para sobreviver, se não tiver o time de vender... Sim. Vai ter os problemas, tal. Se você continuar vendendo, bota para dentro, você vai conseguir manter a sua empresa de pé. É óbvio que com o decorrer do tempo a gente vai aprendendo. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu sempre estou enfiada em curso de gestão, de RH, de tudo. Mas é um constante aprendizado. Ontem mesmo a gente estava com o time falando, gente, a gente não pode... Vai ser o nosso problema. Começa lá de trás, a gente delega e delarga. Veja como o vendas está andando, por quê? Porque eu fiz o acompanhamento. Se vocês, como liderança, não ficar acompanhando, eles vão fazer sempre entrar pelo caminho do atalho. Não tem jeito. Aí chega, é uma batalha constante, tem os altos e baixos, e é isso. Uma coisa que eu sempre tive também, olhando para o seu perfil, não sei se isso é comum de você, diante desse seu modo de ser pragmático, de muito autêntico, mas também muito diretivo, você deve pegar muito cliente chato, é normal, né? Deve ter tido aquele cliente que vem desalinhado ou que tinha essa expectativa. Como é que você lida com esse caso, essa gestão de conflito, esse desalinhamento de expectativa? É muito comum demissão de cliente? Eu vou dizer para você que eu estou ainda num aprendizado. Eu sou péssima eu vou dizer assim, que eu sou péssima na comunicação, às vezes, com o cliente. Então, hoje eu vou dizer para você que não entra mais nenhum cliente para casa que não esteja alinhado com a nossa expectativa. Então, porque a gente fez um trabalho muito sério na entrada do cliente com o time de vendas. Tanto é que o time já sabe, quando o time começa a perceber o perfil do cliente, ele coloca o preço lá em cima, ele tal, não entra. Porque chegar para o atendimento percebeu que esse cliente está com algum problema, ele já volta para o atendimento. Tá assim, não queremos, esse cliente é problemático, vai dar trabalho. Marta, tem um cliente aqui que o time de vendas trouxe, esse cara aqui. Eles nem trazem mais. Tanto é que, ultimamente, eu nem tenho recebido reclamação. Estou com a minha líder de CS aqui. Dificilmente ela traz para mim qualquer caso que tem cliente desalinhado conosco. Só que ainda hoje nós temos clientes nem da carteira desalinhado.
E aí, Diego, aí o Alex fala que eu sou sincericida, né? Então, esses dias um cliente me chamou para falar que não estava contente com a gente, que estava tendo resultado. Nossa, aí eu fiquei irada. Eu falei assim, o que é resultado para você? O site que a gente fez para você tá gerando... Aí falei um monte para ele, tudo bem, depois eu pedi desculpa. Eu ainda estou trabalhando nesse lado meu doido. Ontem mesmo eu mandei meu contador pra puta que pariu. Falei, vai pra puta que pariu, você fica no seu acredita no nosso trabalho. Eu ainda preciso melhorar, porque eu sei que não é assim. Mas quando me sobe a ira, que eu vejo, assim, que nem, por exemplo, esse cliente, ele fala, a DP de eu falo assim, tá, o que é resultado pra você? Pô, seu site tá ranqueado, você recebe aí, semana passada tá falando que você estava com um cliente que veio do Google, de trabalho que a gente fez, o que é resultado? Porque não me atendeu. Eu falei, pô, não atendeu? Porque me cobraram isso? Caramba, aí você me fala reclamar comigo? Tô de saco cheio, as pessoas não veem valor mesmo naquilo que a gente faz, tal. Aí eu já chutei o pau da barraca, né? Aí já falei um monte, não é certo. Já perdi cliente, teve cliente que saiu da empresa falando que eu era louca. Aí como tem os grupos de WhatsApp, né, que é nicho, aí os clientes que gostam de mim mandam assim, Marta, tem um cliente que chama você de louca aqui no grupo. A dona da DPG é louca. A dona da DPG não bate bem, ela é esquentadinha, tal. Pô, se todo louco tiver 2.000 clientes, tá valendo a pena ser louco, né? Só que, assim, eu sei que isso não é bom. Sim. Porque é isso que você falou. Eu sou muito pragmática e direta. Estou fazendo trabalho para melhorar isso, para não ser sincericida, né? A gente pode ser sincera sendo educado e tal. Mas é muito pela emoção mesmo. Eu fico ontem mesmo, quando o nosso contador ligou pro Alex, porque a gente faz trabalho de projeto de marketing, ele é uma cabeça muito fechada às vezes. Aí o Alex começa a se acalorar com ele, né? E eu falo assim, já é a terceira vez que ele liga, você não crê no nosso trabalho, vai pra puta que pariu, vá, procura outra empresa. Aí quando o cliente começa a encher muito o saco, eu falo, procura outra empresa, vai lá. Daqui 6 meses, sabe por quê? Porque você não tá ouvindo a gente. Então, assim, eu tenho uma raiva. Porque quando eu contrato o Diego, eu acredito no que o Diego faz. Então, eu tô pagando pro Diego para me dizer o que eu tenho que fazer. Se eu contratar a consultoria do Diego, me ensina isso daqui. Se o Diego fala assim, Marta, você vai ter que ir por esse caminho. Tô te pagando para isso. Aí eu vou falar pro Diego, não, Diego, eu acho, Diego, que a gente tem que ir por aqui, por aquilo outro. Não, eu vou falar pro Diego, eu quero isso. Fala assim, beleza, a gente pode fazer assim, assim, assado. Te dou essas 3 opções. E aí eu tenho que acreditar em você, afinal de contas eu te pago para isso, né? Aí me dá uma irritação tão grande quando o cliente paga pra gente e ele quer dar o palpite dele daquilo que ele acha que é certo, e sendo que o especialista somos nós. Foi até que eu falei para ele, falei assim, olha, está 18 anos, nós estamos com 18 anos com você como contador, eu não abro mão de você é um excelente contador, adoro o seu time, e tudo que você me falar para fazer, eu faço, sem questionar. E olha que a gente falou por aí, tá errado esse jeito aqui e tal. Então, você não tem que ficar questionando meu trabalho. Até porque eu tenho vários cases de sucesso. Se eu estivesse pegando você para testar, é uma coisa. Lá atrás, a gente fez muito isso. Hoje, eu tenho prova social. Então, essa relação com o cliente ainda... E o pessoal briga comigo. Fala que eu fico me expondo demais, que eu não tenho que ser assim, que uma hora eu vou me ferrar, não sei o que lá. Eu tô tentando, Diego. Eu vou falar para você que amanhã, eu vou deixar de fazer isso amanhã, não sei. Não sei se amanhã um cliente doido vai me chamar aqui para vir com as loucuras... Claro que só com as loucuragens dele, né? Claro que hoje não entra mais cliente desse jeito. Esses dias mesmo, o líder de vendas me chamou. Marta, entra numa reunião aqui comigo com um cliente. Esse cara aqui... Aí o cara começou a falar comigo, comecei a falar com ele, tal. Aí falei tudo que eu tinha para falar numa boa, tal. Aí saímos da reunião. Aí ele mandou pro Bruno, nossa, essa sua chefe aí é ruim de negociação. Aí eu falei assim, ainda bem que eu não quero esse cara aqui como cliente. E no fim ele não fechou. Porque eu não queria, eu sabia que aquele cara ia ser. Eu falei, Bruno, esse cara vai ser um problemaço pra gente, né? Vai ser um problema grande. E ele acabou não fechando, falei assim, ótimo, que bom que eu sou ruim de negociação, não estou nem um pouco preocupada com isso. Como que você identifica, assim, falando que... Porque quando você fala ruim de negociação, a gente fica querendo identificar, né? Meu Deus, eu quero ser assim, para poder saber quem é o cara ruim de negociação e não trazer ele, porque, de fato, é uma dor de cabeça. É o barato que vai sair caro, é o cliente que paga X, mas vai custar 10X. Que você utiliza uma arma ali para identificar? Tem alguns 3 pilares principais que você fala. O cliente chato tem que... Pum. O cliente chato, ele assim, o cliente chato, eu falo assim, o cliente que a gente quer, ele é ensinável. Ele não sabe, assim, ele chegou lá, ele não sabe, então ele está disposto a aprender. O cliente que a gente quer, ele não precisa ter tanto dinheiro, só que ele precisa ser empenhado em fazer aquilo, ter tempo pra gente. Ó, vou dar esse destaque pro pessoal ouvir. Então, repete, porque agora papel e caneta na mão para Marta Jove ensinar para você como não trazer clientes caros para sua agência ou para o seu projeto. Então, o primeiro passo, que esse cara tem que ser ensinável. Eu que tenho uma agência digital, então o cara chega lá totalmente cru. Então, esse cara ele não pode chegar lá achando as coisas. Ele tem que ser humilde para falar assim, estou contratando essa empresa, estou atrás dessa empresa porque eu quero aprender.
Ó, vocês são referência, tal, eu quero aprender com você, então tem que ser ensinável. O segundo passo, esse cara não precisa ter muito dinheiro, porque a gente tem pacotes para o pequeno, médio, grande. Esse cara, ele tem que saber o quê? Ele tem que saber que nós vamos cuidar do marketing da empresa dele, ele vai ter que ter empenho e tempo para dar atenção para a gente. Porque o marketing de uma empresa é muito importante para ficar jogado na agência de marketing. Então, ele tem que ter tempo para dar atenção para nós. E, em terceiro lugar, esse cara, ele não pode ser um cara... Até tem ali ver, é um cara arrogante, um cara que fica questionando tudo, não é nem o questionamento de como são as coisas, mas o cara que fica desconfiando de todas as coisas. Então, a gente já percebeu que esse cara é desse jeito, esses 3 pilares, o cara não é ensinável. O cara vai falar, se vira aí, faz isso daí, eu não quero perder tempo. E o cara, ele fica questionando tudo, esse cara aqui vai dar problema. E é certeiro. Mas, gente, não tem... Eu falei assim, eu avisei pra vocês. Antigamente, eu falei assim, eu avisei, não sei por que você trouxe essa pessoa. Esses tempos atrás, eu falei, Bruno, eu já falei pra você que essa cliente é casquinha de ferida. Pra que você trouxe? Dito e feito. A cliente deu o maior problema na operação, infernizou o pessoal, sabe? Até eu chegar nela e falar assim, querida, tchau e benção. Vou processar a DPG. Eu falei, pode processar. Nós nos vemos lá no tribunal, não tem problema nenhum. E eu falo assim, vai, pode ir, não tenho medo. Como diz, passarinho que come pedra sabe o cu que tem e acabou. É isso, gente. Não tem muito... Cara, era pra isso que eu chamei essa mulher. Sem dúvida, a audiência nesse momento vai explodir. Não, mas eu acho que faz todo sentido, porque a gente fala em venda, mas esquece que depois ou antes da venda, talvez, tem que vir o filtro para ser a venda certa. Porque se vier a venda errada, que é a venda desalinhada, não valeu nada a minha venda, porque isso vai me dar prejuízo. Essa venda vai ser uma venda que vai me custar. Então... No final, a venda ela tem que, claro, ajudar o cliente, mas para nós vendedores tem que trazer a receita, trazer o lucro em detrimento daquilo que a gente está entregando. Mas nesses casos, como você falou, pode trazer prejuízo. Demais. E que pode ser até maior do que o financeiro, que é a dor de cabeça, o processo, tribunal, não sei o quê. Para a gente entender a importância, né, de saber identificar esses pontos do cliente treinável, né, como você falou, o que não enche o saco, o que não é clique, o que quer aprender de fato, que você entende a sua posição de experiência, especialista, porque é muito comum, inclusive, a gente pega até cenário de médicos, né, muito comum, chega no médico, o médico dá receita, não, mas doutor, mas veja bem, o cara estudou 10 anos, só faz aquilo o dia inteiro, aí chega um pangaré na consulta e quer dizer para o médico, eu acho que pode até ser um pouco similar com o que você está trazendo, né? Show de bola. E como que você... Enfim, quais os desafios que você está enxergando ultimamente diante... Acho que até pandemia, né? A gente passou sobre pandemia. Como que você lidou com os impactos dentro do cenário de contabilidade / agência, né? Que é a sua. E como que você enxerga o que mudou daqui para frente? Bom, para a gente, a contabilidade trabalhou muito na pandemia por causa das normas, por causa dos decretos que o governo... Então, a contabilidade trabalha muito com isso. Então, a pandemia, a gente cresceu muito. A gente cresceu na pandemia, acho que 85%, se eu não estou enganada. Olô. Foi isso, né, Alex? 85%? 218%. Nem foi, 218% na pandemia, nesses 2 anos de pandemia. Tanto é que a gente saiu do presencial com 40 colaboradores e aí, em 2 anos, a gente já está com quase 100. Vocês estão remotos ainda? A gente tem um escritório físico. Nesse escritório físico, de vez em quando, assim, por exemplo, o pessoal do estúdio, que é de edição de vídeo e tal, fica no físico lá com a gente, mas 90% tá no remoto e ninguém é obrigado a ir. E aí você está falando da dificuldade, né? Então, no começo, foi aquela questão toda, adaptação do home office. Só que aí a gente viu que estava indo bem, e a gente conseguiu, e a gente foi crescendo, só que quando a gente começa a crescer, a gente vai ficando esquizofrênico, né? Então... é loucura total, esse crescimento desenfreado, aí contrata. Enfim, e aí o pós-pandemia que a gente está vendo, que está sendo muito complicado, e antigamente, eu comecei a gostar do home office, antigamente eu era uma controladora louca de horário. Então, a pessoa chegava 9h01, boa tarde. Eu odiava, ficava, nossa, eu queria ver, eu furiosa, eu esperando alguém chegar no horário, eu via, olhava pela janela da empresa, alguém chegou 9h01, nossa, que nervoso. Já dava boa tarde para a pessoa. Já é boa tarde. 9h01 já é assim, não é 9 horas, é 9h01.
Era 8 horas, né, que a gente entra. Eu falei assim, então, eu era louca do horário. Tudo bem, hoje eu ainda sou, que eu não gosto de atrasar, enfim. É uma característica minha, muito do meu pai, isso. E aí, quando a gente foi pro home office, eu comecei a me acostumar, e aquilo, como eu sou muito nervosinha, né, eu brigava muito. Então, eu era muito chiliquenta. E aí, que as pessoas longe, opa, olha que legal, eu tô menos nervosa, as pessoas estão me irritando menos, tal. E aquilo foi sendo bom. Falei assim, nossa, que legal, é muito bom essa questão do home office. Aí bati o pé, falei assim, e claro que a despesa diminuiu muito, né? Que uma coisa está presencial, outra coisa home office. E também, como eu cuido da parte financeira, diretora financeira também, falei assim, opa, então esse modelo home office vai ficar para sempre. E o Alex batendo, Marta, isso aqui não é, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. Então, o pós-home office é o seguinte, agora é trazer esse time pro presencial, porque, de fato, as coisas descambaram, as pessoas estão em silos. As pessoas não estão mais querendo trabalhar em equipes, entendeu? Cada um está querendo fazer o que quer, do jeito dele. A cultura nossa não está muito... A cultura começou a se desvair. Não está uma cultura que é, de fato, nossa, entendeu? E aí, isso a gente não estava conseguindo reter talento. Tudo bem que as pessoas que estão com a gente, as pessoas que estão... Só que essas pessoas que estão, a maioria vieram do presencial. Entende? Então, aí a nossa dificuldade pós-pandemia é fazer esse pessoal se engajar mesmo com a empresa, e agora a gente está preparando para voltar todo mundo. E aí é uma outra coisa que muita gente não quer mais voltar. Muita gente. Aí a gente também tem uma outra barreira que a gente vai ter que trabalhar para esse pessoal voltar para o presencial certinho. E até o Bruno estava falando, a gente está treinando 2 vendedores novos. É outra coisa você treinar presencial e treinar online. Quando a gente foi para o home, todo mundo já estava treinado, todo mundo já tinha uma sintonia de equipe e tal. Outra coisa é você estar com o cara do seu lado ali para resolver um problema rápido. Outra coisa é chamar esse cara no chat, você chamar no WhatsApp, até a pessoa responder, tal. E como nossa cultura é para ontem, é urgente, acelerado, não adianta que essa vai ser minha cultura e do Alex. A gente quer as coisas para ontem. É uma cultura nossa. Acabou. O mundo está muito assim, as pessoas não querem muito mais esperar. É só a gente olhar a gente como consumidor. Eu já fico irritada quando eu chamo uma empresa, a empresa demora 10 minutos para me responder. Ah, meu, pelo amor de Deus, eu tô querendo comprar, o cara fica enrolando. Aí fica fazendo umas perguntas, às vezes sem pé nem cabeça. Assim, gente, vamos... Isso que eu falo, ser prático e conhecer o seu cliente. Então, mas a nossa dificuldade mesmo agora é na questão da cultura, é na questão dessa, sabe, dessa processo, a gente conseguiu vencer essa questão do processo, mas é aquilo, fazer com que a cultura faça com que as pessoas cumpram os processos. Boa. É isso. Boa. Muito bom. Indo pros finalmente aqui, porque apesar do papo estar muito bom, daria pra gente tocar mais 2 horas aqui. O que você vê, agora olhando pro mundo do contador, o que você vê que o contador mais precisa hoje? E talvez o que você diria para os 98 mil que não estão dentro dos 2 mil, porque provavelmente os 2 mil já ouvem isso todos os dias de você, mas o que ele precisa no âmbito de marketing ou de vendas que você tenta solucionar e vê como uma principal dor desse mundo? Quebrar as crenças. O contador tem muita crença limitante. Quando o cara quebra as crenças limitantes, ele consegue avançar. Por ele ser um profissional técnico, um profissional analítico, ele fica naquele mundinho dele achando que aquilo é o certo. Que as coisas continuam do mesmo jeito, que as coisas não mudaram. Que contabilidade é aquilo, que contabilidade é a entrega de um balanço, que a contabilidade é todo o trabalho de contabilização. Ele acha que é só isso. E não é mais sobre isso. Tanto é que contabilidade não é uma ciência exata. Quando você faz contabilidade, ele está lá na grade de ciências humanas. Então, se o contador ele continuar no mundinho dele, continuar com as crenças limitantes dele, infelizmente, essas contabilidades vão morrer. Esse contador vai morrer. Por mais que eu vejo vários contadores irritadíssimos, às vezes eu recebo lá no Instagram um contador falando assim pra mim: nossa, eu odeio esse influencer é oba-oba, oba-oba. Pra mim é só oba-oba. Só que aí eu falo assim, ó, deixa eu falar uma coisa, não é o não é o melhor que ganha, é o mais visto. Eu não sei se ele é bom, eu não posso julgar o trabalho dele, mas ele tá fazendo, ele tá crescendo. Eu tô vendo ele tá crescendo. E aí, uma empresa, às vezes o contador ele acha que ele não é empresa, ele acha que... Às vezes ele fala assim, gente, você é uma empresa. Você tem que ter um departamento de vendas, de marketing, é o coração da tua empresa, senão você não vai avançar. Então, esses contadores antigos, e não é sobre preço, tá? Uma coisa que eles ficam reclamando, porque as contabilidades online baixaram o preço, tal. Não é sobre preço, é sobre crença, porque hoje a gente tem clientes lá que tem ticket médio de 20 mil, 15 mil, e consegue, e vende muito, está crescendo, está com 400 funcionários. Por quê?
Diego, tudo tá ligado na mentalidade. Quando a pessoa ela se torna ensinável, ela tá pronta para ter o autoconhecimento. Eu sempre falo, uma mente expandida nunca mais volta para o mesmo lugar. A pessoa ela tem que ser ensinável. Quebrar as crenças assim, puxa vida, eu tô aqui remando, não saio do lugar. Então, é que nem eu estava conversando com a Alex, né, que a gente está remando nesse assunto, a gente não está saindo do lugar. Alguma coisa a gente tem que fazer. Ou a gente vai ter que ir para trás, ou a gente vai ter que ir para frente, a gente tem que tomar uma ação. Chega de falação. É ação. É planejação. Planejo e ajo. Se o contador do futuro, que o futuro já é agora, ele não quebrar essa crença em relação a conhecimento, em relação a vendas, marketing, infelizmente, as outras contabilidades vão engolir ele. E serviço de contabilidade não vai deixar de existir, muito pelo contrário. Uma empresa, ela precisa ter os números dela na mão. Sabe quem conhece mais a sua vida, mais que o advogado? É o contador. Ele conhece a sua vida financeira pessoal, ele conhece a sua vida financeira empresarial, todas as cagadas que você faz, todos os acertos que você faz. O contador tem a sua vida na sua mão. Então, se esse cara pega esses dados, transforma ele em informação construtiva para você. Por isso, assim, eu gosto muito do meu contador, porque ele nem não fala comigo todos os dias. As pessoas falam assim, que ser consultivo você fala com o cliente todo dia. Não é nada a ver. Ser consultivo é você entrar na hora certa, no momento certo para o seu cliente. Vou dar um exemplo. Ano passado, quando a gente foi ver o balanço, meu contador virou para mim e falou assim, Marta, esse ano você gastou uma baba de... Como que é o nome? Do banco, de tarifa de banco. Aí eu falei, uma baba? Eu falei assim, olha isso daqui. Tinha lá mais de 150 mil de tarifa de banco. Eu falei assim, meu Deus do céu. Fui levantar, descobri que toda vez que o cliente fazia um Pix para a conta, o boleto ficava rodando, e o banco cobrando boleto. Então, foi uma baba. Eu falei assim, opa, olha só que ele me alertou. Isso para mim é valor. Isso é valor. Quando chegou o momento, eu falei assim, Marta, você e o Alex, na hora de fazer uma hold, vocês precisam se proteger. Vão fazer isso. Isso é valor. Sabe, quando a gente tem qualquer problema lá. Então, assim, ele assim, até brinca que ele vira nosso psicólogo. Até quando o Alex briga, eu ligo pra ele. O Alex liga pra ele. Ele até fala assim, ai, meu Deus do céu, vou ficar no meio da briga de vocês dois, não sei o quê. Ele fala isso, né? Então, assim, é isso. É ser sobre confiança. Então, se o contador ele der esse trabalho consultivo pro cliente dele, lembra mais uma vez, consultivo não é você estar presente todos os dias, mas você se fazer presente no momento certo. Boa. Gente, não tem preço que pague isso. Isso é valor. E aí, o seu contador, você vai pagar, de fato, o que ele acha que é bom para ele, o que é lucratividade para ele, e acabou. Ô, louco. Ou seja, a frase do dia, ser consultivo não é estar presente todo o tempo, mas é estar presente no tempo certo, no momento certo, fazer a coisa certa também é importante. Estivemos aqui hoje com Marta Jove, a recordista, pelo menos que eu já vi, da minha época, da velha guarda, de vendas de RD Station e hoje vendas para contadores de serviços de marketing. Para mais informações, quer passar a sua rede social, Marta? Pode seguir lá. Se bem que já tem, deve ter todos os contadores do Brasil já te seguindo, né? Ah, imagina, falta muito. Ainda tem muita gente que não conhece. 15 mil, 20 mil pessoas? Eu tô com 17 mil seguidores lá. 17 mil pessoas, bastante gente. Marta Giove, ele fala Giove, não é Giove, é Giove. Desculpa, Marta Jove. Giove, isso. Mas não tem problema, não. Melhor do que Martinha. O dia que me chama de Martinha. Só fica o Giove mesmo. Marta Giove, com E no final. Giove, @Marta Giove, você me encontra lá, pode me chamar, pode me seguir. Se você, inclusive, está ouvindo, provavelmente muitos contadores vão vir, porque essa mulher deve estar em milhões de comunidades, milhares de contadores devem ter acesso a ela, mas se você ouviu, ficou com alguma dúvida, a gente está lançando aqui agora a possibilidade de você mandar no Instagram do VTV, não no da Marta, porque essa mulher é concorridíssima. Se você mandar para ela, ela nem vai ler. Mas se você mandar no nosso, como eu tenho acesso privilegiado a ela, até porque estou dando esse espaço para ela falar aqui, você traz a sua pergunta, eu vou escolher a melhor pergunta, vou trazer diretamente para ela. É o que eu chamo de consultoria grátis. Então, mas claro, faça perguntas boas, eu vou trazer para ela. Concorda, Marta? Super concordo. Então, a gente vai recolher as melhores perguntas ou a melhor entregar para ela, que pode responder, inclusive, por vídeo, né? No Instagram. Ela adora responder caixinha de pergunta, adora um palquinho essa mulher. Merece também, né? Por que não? Até choro no Instagram. Até chora no Instagram, posta foto chorando. E tem muito like, eu não entendo isso, mas enfim, né? Ela contraria a tese de que Instagram é só para momentos felizes, né, Marta? Porque... Que momento feliz. Gente, Instagram é uma grande mentira, né? Vocês sabem. É uma grande... E você é verdadeira lá, isso que é louco. Só que assim, eu digo pra você, claro que ninguém quer seguir pessoas derrotadas. A gente quer seguir gente realmente que tenha sucesso, né? Só que Instagram, eu sempre falo, Instagram é 5 minutos da sua vida.
tem o dia a dia, né? É que nem o pessoal fala, nossa, eu quero ser empreendedor, vou abrir uma empresa. Eu falei, ai, coitada, porque eu vou trabalhar só 8 horas por dia. Eu falei, meu Deus, coitado. O pessoal acha que empreendedorismo é mundo da Disney. É a mesma coisa, as pessoas ficam baseando o palco dele pelo palco do outro que está no Instagram, mas mal sabe ele os perrengues que as pessoas passam no dia a dia, né? O que o empreendedor, ontem eu e o Alex mesmo, a nossa agente RH, deu um chilique lá, pediu as contas e tal, e a gente estava aqui, não sei o quê. É isso, gente. Às vezes a pessoa chega, você não quer mais trabalhar, você está, putz, meu, e agora? Então, é isso. Instagram, gente, é isso. Instagram não tem... É a mesma dor que você passa aí de perder funcionário, de ter problema, sabe? É isso. Gente, não existe... Ser empreendedor é você gostar de resolver problemas, gostar, né? De apanhar. Não adianta. Gostar de sofrer. Se você não quer isso pra sua vida, você vai pra praia vender coco. Boa. Que aí você vai ficar tranquilinho lá, vende seu coquinho e tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, é porque a gente é meio doido mesmo e gosta desse... É que eu falo, eu e o Alex, a gente é casado, se ele fosse casado com outra pessoa, a pessoa não ia aguentar, e se eu fosse casado com outra pessoa, a pessoa não ia aguentar. Não ia aguentar esse ritmo frenético que a gente vive. E nossa equipe tá vendo mesmo, eu falo. Sim. A gente tá desenhando a cultura lá, e a gente tá falando pro menino, falei assim, cultura tem que ser, tá disponível a qualquer momento. Eu chamei 1h da manhã, opa, tô aqui, tô aqui agora. Show de bola. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscreva no canal, mande suas perguntas no Instagram do VTV para eu encaminhar para a Marta e ela responder por vídeo para você. Dê o joinha, segue no Instagram, segue no Facebook, no TikTok e no Spotify. Ouça a gente no Spotify também. Siga a Marta Jove nas redes sociais. E até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau.